Boa tarde. Eu devo dizer que tenho muito gosto de vos ter aqui hoje em casa para conversar convosco sobre uma coisa muito importante que nós estamos a celebrar, que é o Natal de Jesus, e uma pessoa muito importante. Eu vou dizer-vos porquê. Olhem, para mim, Jesus é a pessoa mais importante. Porque eu tenho muitas pessoas na minha vida, como os meninos e meninas também têm, muitas pessoas, desde os pais, os irmãos, os avós, as outras pessoas que trabalham connosco nas escolas, em diferentes lugares. Mas eu tenho uma que está mais próxima de mim, está mais dentro de mim, está no meu coração todos os dias. E, inclusivamente, a minha vida toda é vivida porque essa pessoa de Jesus está dentro de mim, está no meu coração todos os dias. E então, eu hoje gostaria de conversar convosco e de vos contar um pouco aquilo que é a história do nascimento desta pessoa de Jesus, que eu celebro, vocês celebram também, e muitos milhões de pessoas celebram agora na altura do Natal. E estes milhões de pessoas não pensam em Jesus só no Natal. Pensam nele a vida inteira, todos os dias. Concretamente, quando eu de manhã me levanto e faço o sinal da cruz e rezo, peço ajuda, digo obrigado, significa que Ele está comigo quando eu estou acordado, mas também está comigo quando eu estou a dormir, em todas as situações. Então o que eu gostaria hoje era de vos contar essa história mais bela, que não é uma história igual às outras. Penso que todos vocês têm lido muitas histórias. Logo, desde os primeiros anos, o papá e a mamã começaram a ler as histórias para vocês quando ainda não sabiam ler. Mas eram histórias, às vezes, inventadas, e outras eram assim, umas fábulas que eram construídas por alguma pessoa que gostava de dar largas à sua imaginação e à sua inteligência. Todos ouviram histórias dessas? E ainda leem, com certeza, histórias dessas, não é verdade? E é bom. Mas hoje esta é uma história que é verdadeira, que não foi inventada por nenhuma pessoa inteligente, nem com muita imaginação. É a história de uma pessoa verdadeira, de uma pessoa real, que viveu já há quase 2000 anos, mas que, apesar de ter vivido há tanto tempo, continua a estar viva e a estar presente no meu coração, também no vosso e, como vos disse, no coração de muitos milhões de pessoas, e já há 2000 anos. Se fosse uma pessoa qualquer, ou se fosse uma história inventada pela imaginação de qualquer um, já tinha acabado, já tinha morrido e, sobretudo, não era a história de uma pessoa viva no meu coração e no vosso coração, na minha família e na família de muitos outros milhões de pessoas. E penso que vocês estão disponíveis e desejosos de ouvir. Sim ou não? Sim. Obrigado. Tenho ali um belo livro, um grande livro, onde se encontra essa história. E um dos vossos colegas vai fazer a leitura. Pode ser? Este livro grande e belo que nós temos aqui assim colocado, porque é o livro das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, onde se narram estes acontecimentos da origem da vida de Jesus sobre a terra, um como nós. Vais ler? Então faz favor. Naqueles dias, saiu um decreto de César Augusto para ser recenseado toda a terra. Este primeiro recenseamento efetuou-se quando Quirino era governador da Síria. Todos se foram recensear, cada um à sua cidade. José subiu também da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de David, chamada Belém,
por ser da casa e da descendência de Davi, a fim de recensear com Maria, sua esposa, que estava para ser mãe. Enquanto ali se encontravam, chegou o dia de ela dar à luz e teve o seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na altaria. Havia naquela região uns pastores que viviam nos campos e guardavam de noite os rebanhos. O anjo do Senhor aproximou-se deles e a glória do Senhor cercou-os de luz. E eles tiveram grande medo. Disse o anjo: Não temais, porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo Senhor. Isto servirá de sinal: encontrareis um menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste que louvava a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Ouviram com muita atenção, não é verdade? Queres pôr o belo livro das Sagradas Escrituras lá no lugar dele? Obrigado. Então, vocês ouviram todos muito bem que... Vamos deixá-lo pôr o livro. Está bem. Ouviram todos que no centro desta narração, deste texto, há esta pessoa de que eu vos falei, Jesus. Mas também há um cenário, há uma situação em que as pessoas se encontram, algumas pessoas, que eu agora gostaria de conversar com vocês acerca disto. Em primeiro lugar, há uma mulher, não é verdade? Que se chama Maria. E esta mulher era uma jovem muito bela, que ainda não tinha o seu marido e que vivia na sua terra, numa região da Palestina chamada Nazaré, e que depois foi fazer um recenseamento com José, aquele que iria ser depois o seu marido, a uma outra cidade, a umas dezenas de quilómetros, que se chamava Belém, não é verdade? Belém. E esta mulher teve um dia um encontro muito especial com uma figura que para ela, por um lado, era desconhecida, porque não era exatamente uma pessoa assim como todas as outras, mas que por outro lado ela já conhecia, porque tinha ouvido já as Escrituras, os textos, as narrações da Bíblia dos Hebreus, que falavam numa mulher que haveria de ser mãe e num anúncio que havia de ser feito. E esse anúncio foi feito por meio da figura de um anjo que veio ao seu encontro, que dialogou com ela e que lhe disse: Tu vais ser a mãe do Messias, que é o Salvador. Sabem qual foi a sua reação? Espanto. Ficou muito admirada, porque não era uma coisa habitual. E então, quando chegou a esse lugar, em Belém, de facto teve o seu filho, que recostou numa manjedoura, num lugar que era habitado por animais, um estábulo, e sentiu que à sua volta havia um ambiente totalmente diferente daquele que existe à volta do nascimento das outras crianças. Vocês sabem que quando nasce uma criança numa família, toda a gente fica muito feliz. Já aconteceu convosco ter algum irmão? Alguns sim, e outros conhecem dos seus tios, dos seus parentes. Quando nasce uma criança muito pequenina, é uma felicidade e uma alegria imensa para toda a gente. Só que no nascimento daquele menino houve, parece que, uma alegria não só dentro de uma família, mas houve uma felicidade e uma alegria em toda a terra, não é verdade? E não só na terra, porque o texto que foi lido dizia-nos que até nos céus houve uma alegria imensa que se fez sentir como? Por meio do coro dos anjos que cantava glória a Deus. Digam lá, nas alturas. Digam outra vez comigo, glória a Deus. Era a primeira vez e a única vez
em que, no nascimento de uma criança, se juntou a alegria da terra, dos familiares, das pessoas, dos pastores, daqueles que ouviram a notícia, a alegria dos céus, expressa naquele canto dos anjos, glória a Deus nas alturas. E o cenário que nós vimos por aquela leitura, qual foi? Foi o cenário do presépio, não é verdade? Tal como nós temos este aqui, uma representação artística deste momento, deste encontro e desta situação muito feliz de há 2000 anos. No fundo, aquilo que eu queria dizer-vos é que este menino que nasceu em Belém há 2000 anos, filho de Maria, depois do anúncio do anjo, que fez unir a alegria da terra à alegria do céu, é Jesus, o nosso Salvador. E agora talvez vocês percebam porque é que então eu vos disse no início que esta é a pessoa mais importante da minha vida. Porquê? Porque também fez com que eu me alegrasse e ainda hoje, todos os dias, me alegre por ter esta pessoa na minha vida e no meu coração. De tal maneira que eu sou padre, sou bispo, sou cristão, porque acredito que este Jesus, que nasceu assim, neste cenário, há 2000 anos, é o Filho de Deus e é o Salvador do mundo. Eu não sei como é que vocês costumam viver a celebração do Natal. Posso dizer-vos como era a minha celebração do Natal quando eu era criança como vós? Posso? Sim. Olhem, era muito simples. Muito simples. Eu tinha a minha família, o meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs, depois também tinha os meus avós e os meus tios, e nós fazíamos uma festa muito simples. Consistia em quê? Olha, íamos à missa à meia-noite, na igreja da minha paróquia. E ali as pessoas cantavam sempre com muito entusiasmo, glória a Deus nas alturas. Até nos sentíamos como se fôssemos os pastores felizes e os anjos do céu alegres. E depois tínhamos o nosso jantar e tínhamos no dia seguinte o nosso almoço, também muito simples, mas onde sentíamos que este Jesus que nós tínhamos celebrado lá na igreja, na missa, estava no nosso coração e estava na nossa casa. E vocês perguntam assim, havia muitas prendas para todos? Quase nada, quase nenhuma. Só se fosse uma coisa muito pequena e às vezes nem sequer era comprada. Sabem porquê? Porque era feita lá em casa. Era feita lá em casa, mas dava uma alegria tão grande, sabe, não só por aquilo que se recebia ou que se dava, mas sobretudo porque se dizia assim, esta é uma prenda do menino Jesus. Muito mais importante do que a prenda, para mim, era saber que era a prenda do menino Jesus. Depois, eu costumava fazer sempre o presépio. E no meu presépio era daqueles feitos com figuras muito pequeninas de barro, pintadas. Não eram assim figuras muito bonitas do ponto de vista artístico, não eram como estas, mas eram figuras que faziam desenvolver em nós um carinho muito grande, porque eram pequenas e porque tinham cores muito vivas. E fazíamos depois com alguns elementos da natureza, com plantas, com musgo, com uma árvore. A árvore era sempre um pinheiro enfeitado com algumas fitas, muito poucas, mas sobretudo com alguns desenhos e algumas representações que nós desenhávamos, portanto, e que fazíamos com as nossas próprias mãos, sobretudo lá em casa. Vocês podem dizer, talvez não ficasse muito bonito, mas era muito sentido
no coração. Eram dias de uma alegria muito grande. E depois tinham um significado. É que eu sentia que aquilo que recebia, quer naquele dia, quer aquilo que dava, que eram prendas de Jesus. Que não eram simplesmente coisas que eu desejava, que eu cobiçava, que queria comprar, eram prendas de Jesus. E depois tinha outro significado ainda. É que pelo facto de serem pequenas e de serem pobres, dava a oportunidade de eu pensar nas outras pessoas, sobretudo nas outras crianças e nas outras pessoas, às vezes mais idosas, mais doentes e mais pobres. Aliás, em minha casa faziam sempre questão de lembrar: nós temos de pensar nos pobres, temos de pensar naquelas pessoas que nem sequer podem celebrar o Natal como nós o celebramos, que nem sequer têm pão e não têm vestuário e não têm casa e muito menos têm brinquedos ou têm prendas nesta ocasião do Natal. Porque a nossa prenda maior é o Jesus que temos no coração. E diziam mais, a prenda melhor que nós podemos dar aos outros é a mesma coisa, é o Jesus que nós temos no coração. Vocês podem perguntar, então e agora o Natal continua a ser sempre assim? Mudou um bocado, não é verdade? Porque nós hoje estamos num mundo já bastante diferente, numa sociedade diferente, onde há muito mais abundância, onde todos temos muitas coisas. Mas eu procuro que fique sempre aquilo que é essencial na minha celebração do Natal. Que fique Jesus no coração, que fique aquilo que eu sou capaz de dar aos outros, mesmo que seja muito simples, mas que signifique o amor que eu lhes tenho no coração. E considero que isso é o mais importante. Continuo a ir à missa no Natal, continuo a ter o presépio, continuo a jantar e a almoçar com as outras pessoas, com os familiares ou com outros, e continuo a dar este mesmo sentido. Este menino que nasceu há 2000 anos é aquele que é o meu Salvador. De tal maneira que não é uma história do passado, pois não. É uma história que continua para mim ainda hoje. E isso é a grande diferença. As outras histórias passaram, lemos, esquecemos, não mudaram nada em nós, só gostámos delas naquele momento em que estivemos a lê-las e que ficámos felizes interiormente. Esta é uma história que é do passado, de há 2000 anos, que é de uma pessoa verdadeira e que ainda hoje continua a ser real para mim, porque tenho fé que este Jesus que nasceu é o Filho de Deus e é o meu Salvador. Eu agora gostaria que vocês então pudessem fazer algumas perguntas, daquelas que têm lá dentro na vossa mente, no vosso coração e, enfim, aquilo que eu porventura ainda não tenha dito. Quem é que quer fazer a pergunta em primeiro lugar? Porquê é que onde Jesus nasceu há tantas guerras? Então agora podem baixar a mão, depois já vamos lá. Porquê é que onde Jesus nasceu há tantas guerras? E é verdade. Há guerras lá e há guerras no mundo todo. E porquê? Olha, assim uma explicação para os adultos, para as pessoas grandes, eu diria o seguinte: aquela região do mundo que é a Palestina é uma região muito importante. Porquê? Porque é ali que se faz a ligação entre o norte do mundo e o sul, entre o oeste e o oeste. E é um lugar onde, inclusivamente, nasceram ali próximo as primeiras civilizações existentes na Terra e a cultura. E é um lugar muito importante para a economia de muitos países, pois também é um lugar onde se encontram muitas religiões diferentes, muitos povos diferentes, muitas etnias diferentes. E, portanto, é um lugar disputado por todos os povos da Terra por estes motivos. Agora, é interessante a gente pensar como é que Jesus, que é o príncipe da paz, nasceu numa terra
onde houve e continua a haver tantas guerras. Eu penso que é sobretudo para que a gente tire a seguinte conclusão: quando Jesus não está presente no coração das pessoas, não está amor, não está amizade e não está paz. E quando Ele está presente, está amor, está amizade e está a paz. Não é uma questão de ser esta terra ou aquela terra, é uma questão de termos Jesus no coração. Eu digo-vos o seguinte: se todas as pessoas no mundo e também naquela região tivessem o Rei da Paz no coração, ali e nas outras partes do mundo não haveria absolutamente nenhuma guerra. O que é que o Sr. Bispo pensa fazer para ajudar os mais pobres? Para ajudar os mais pobres, há muito que se pode fazer. Olha, em primeiro lugar, eu devo e penso falar, porque falo diante de muitas pessoas, nas igrejas e fora das igrejas, e, portanto, posso dizer a muitas pessoas que precisamos de ser justos uns com os outros. E o que é ser justos uns com os outros? Olha, dentro da minha casa e na tua casa, é nós sermos capazes de ser generosos uns com os outros. Começa por isso, não é verdade? Se eu for generoso, se eu for capaz de emprestar, se eu for capaz de dar aquilo que eu tenho, na minha casa há justiça e não há ninguém pobre. Todos têm as mesmas oportunidades. E depois dizer que as pessoas que têm a responsabilidade nos governos das nações têm de fazer leis que sejam justas, que deem a todos as mesmas oportunidades de ter pão, de ter casa, de ter trabalho, de ter família, de ter cultura e educação, de ter tudo isto que faz parte da nossa vida. E às pessoas que trabalham ou àquelas que têm as empresas, que também devem ter a preocupação de ser justas com aqueles que trabalham, com aqueles que produzem a riqueza dentro das empresas. E, portanto, é a primeira possibilidade que eu tenho. Mas depois eu tenho também a obrigação, e procuro fazer, que a Igreja em que eu sou responsável ajude as pessoas, portanto, que são mais pobres a encontrarem na caridade dos outros, na generosidade dos outros, os meios que não têm, mesmo com o seu trabalho, mesmo com o seu esforço, mesmo com as suas ocupações de todos os dias. E há na Igreja, e eu promovo isso, grupos e pessoas, instituições que procuram reunir muitos meios para ajudar os mais pobres dentro aqui da nossa região de Coimbra. E depois ainda há uma outra coisa, é eu mesmo ser generoso. Eu mesmo ser generoso com os outros e usar de caridade para com os outros. Não ter cá dentro nenhuma ponta de inveja, nem de desejo de ter tudo e de apanhar tudo para mim, mas ter um espírito aberto para dar, para partilhar, para ser generoso com os outros. Passados muitos anos, como é que o Sr. Bispo continua a celebrar o Natal? Continuo a celebrar o Natal de maneira um bocadinho diferente, porque agora eu não sou uma criança, sou um adulto, e porque agora eu não ando na escola e eu nem ando na catequese, agora celebro o Natal aqui em Coimbra, com a minha oração, a minha leitura da Palavra de Deus, como há pouco lemos, com o encontro com os cristãos nas celebrações da missa e naqueles momentos fortes de celebração da liturgia, e depois celebro o Natal aqui em casa com as pessoas que aqui vivem, com o jantar, com o almoço, celebro também com a minha família, que depois vou visitar, e celebro aí nas escolas, onde vou conversar com as crianças, com os professores, nas paróquias onde estou com muita gente, procuro transmitir a todos a alegria e a paz deste Jesus que eu tenho no coração e que nasceu há 2000 anos. Porquê que os reis não gostavam de Jesus? Os reis não gostavam de Jesus. Portanto, a Bíblia fala de 3 reis magos, não é? Que vieram do Oriente para visitar Jesus. Eles tinham muita curiosidade, gostavam de saber o que se passou. E esses reis até não eram opositores de Jesus. Aquele que manifestou
mais oposição a Jesus era Herodes, não é verdade? O rei da Judeia. E depois também outros, como o imperador de Roma, também manifestou bastante má vontade contra Jesus e depois contra os seguidores de Jesus, contra os cristãos, de modo que fez, inclusivamente, muitas perseguições aos cristãos. Martirizou muitos cristãos porque eram discípulos e amigos de Jesus. Porquê? Olha, porque nem todos os reis, mas naquela altura alguns reis tinham desejo de possuir tudo, de ter um grande império, de ser donos do mundo. E como Jesus veio falar de ser generoso, de ser pobre, de ser amigo das pessoas, de paz, de partilhar, isso não agradava e ainda hoje não agrada a muitas pessoas que querem ter tudo e querem mandar em tudo. E nós até dizemos que essas pessoas são como pequenos reis, não é verdade? Porquê? Porque querem ter tudo. Eu já tenho visto algumas pessoas adultas que de facto querem mandar em tudo, ter tudo e portanto, dirigir tudo. Mas também já tenho visto alguns meninos e meninas mais pequenos, algumas crianças, que na sua casa também querem mandar em tudo, que lhes façam todas as vontades. Sabes o que é que eu digo? Também querem ser pequenos reis na sua casa. E esses talvez também não possam gostar muito de Jesus. Então, eu só agora gostava de vos dizer uma palavra, pelo facto de vocês terem vindo aqui visitar-me e conversar comigo este bocadinho. Sabem qual é a palavra? Obrigado. Acham que devo dizer? Eu tenho muito gosto de dizer obrigado, porque foi um momento muito bom para mim. Eu acho que as pessoas mais parecidas com o menino Jesus que nasceu em Belém são estas que eu tenho aqui diante de mim. Ou seja, são as crianças, não é verdade? Porquê? Porque, olha, têm o coração maior. São pequenas ainda no seu corpo, mas têm um coração muito grande. E são capazes de ser muito generosas e de ter lá dentro, na vida toda, este Jesus que há 2000 anos nasceu em Belém. E depois gostaria de vos desejar, tanto para vocês, como para os vossos pais e para a vossa família, e peço que levem este recado, de vos desejar um Feliz Natal. Portanto, para todos lá em casa, um Feliz Natal, com um grande abraço, mandado aqui pelo Bispo de Coimbra. De acordo? Sim. Obrigado. Feliz Natal. É Natal em ti, Natal em mim.
Obrigada.